Que essa daqui foi minha primeira tatuagem. Ah, A primeira. entendi. Eu já comecei assim. Alex, pra gente começar nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho do seu histórico com a modificação corporal. Quando que você começou a se interessar por essas práticas? Eu era muito criança quando eu vi uma revista numa banca de jornal, uma menina toda tatuada, e eu fiquei assim, nossa, que diferente. E eu sempre achei, tipo, as peles dos animais bonitas, sabe? Os peixes coloridos, os pássaros coloridos. E eu falava assim, nossa, essa pelezinha sem graça minha. Aí comecei a me apaixonar pela tatuagem primeiro, né? Mas não foi a primeira modificação. Primeiro eu fiz o piercing. Primeiro eu fiz um piercing escondido da minha Que mãe. região do corpo? Aí eu fiz no peito da língua, escondido da minha mãe. Na época eu tinha que ter autorização e tal. Eu fui lá e fingi que era ela e assinei, assim. O truque. E depois disso comecei a me tatuar e comecei a me envolver um pouco com o universo de body modificação. Tinha uma época que eu gostava bem mais, assim, né? Que tava muito mais, assim, modificando mesmo. Agora deu uma tranquilizada até. Tipo, Você começou, você ainda era menor de idade. é. Gui, pra gente começar nessa conversa, eu queria ouvir um pouco mais do seu início com as modificações corporais. Como que começa essa história na sua vida? Começou quando eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade. Era um domingo, eu estava assistindo um filme na televisão em casa, né, com minha mãe, com meu pai e minhas irmãs. E eu lembro de ter visto uma alienígena, era o filme Quinto Elemento, que era Diva Pava Laguna. E eu olhei para aquilo e falei, gente, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Entendeu? Daí, a partir daí, eu comecei a fazer. Pintei o cabelo, comecei pintando o cabelo, pintando unha, né, que é uma forma de modificação também. Sim. E daí não parei mais. Aí, primeira perfuração com 12 anos, tatuagem com 16 e por aí foi. A gente viu a performance do Vitor Piercing na festa. A gente vai conversar um pouco para conhecer sobre a história dele, né, com a noite de São Paulo, com a performance, com as modificações corporais. Vitor, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do seu início com as modificações corporais. Certinho, Thiago. Então, eu desde os 14 anos, 13 anos, eu sempre gostei de piercing, né? Então, daí eu cheguei a ver algumas revistas e eu resolvi fazer em mim mesmo. Porque na época nem tinha, não saía muito, não conhecia muito estúdio de tatuagem, mesmo assim também era menor de idade, né? Começo dos anos 90? Anos 80 e pouco, quase 89, né? Por final aí. dos 80. Porque eu tenho 41 anos, sou de 76. Daí eu resolvi fazer e fiz nos mamilos, né? Os primeiros que eu tenho. Logo de cara. Já logo de cara. E eu mesmo furando. E até hoje tenho, né? Caramba. Então, E aí depois foi explorando outras partes do corpo. sim, daí depois eu fui fazendo orelha, nariz. Daí tive aqui em cima, tive no nariz aqui. Então, daí aos poucos fui acrescentando. Eu cheguei a ter 33 piercings. Daí o povo pegava e me via no palco, já fazia performance. Falava, aquele rapaz, o Vitor, que tem piercing. Daí já na hora, é esse mesmo nome. Conta, enquanto você vai se preparando, como que começou a sua relação com as modificações corporais? Acho que a primeira modificação corporal que eu tive foi... É que eu considero o piercing uma modificação, né? Não sei se você considera, mas eu considero. A primeira modificação corporal que eu tive foi um piercing na boca.
Quem colocou foi uma amiga minha, e eu lembro que eu fiz isso porque ela estava aprendendo a perfurar. E ela falou assim, eu preciso de pessoas, né, pra testar as técnicas e tudo mais. E na época eu tinha vontade, até porque eu acho que foi o boom do piercing aqui no Brasil. Você tinha quantos anos? Eu tinha acho que uns 14 anos. Minha mãe ficou louca, né? Ela ficou louca. Ela falou, você não vai fazer, mas eu falei, já tá na boca. Ela falou, não, é mentira, porque quando eu mostrei pra ela, eu já tinha o piercing. Eu falei pra ela, mãe, eu coloquei o piercing. Ela ficou louca, mas depois ela aceitou. Aí eu saí me perfurando inteiro, né? Aí foi o piercing aqui, que eu tenho até hoje o buraquinho, e aqui também. Ela falou, não, agora você vai colocar piercing na cara inteira? Não, mas eu parei na boca, depois eu coloquei no nariz e depois as orelhas. Comecei a colocar o alargador. Você tá vendo que hoje eu meio que dei uma desencanada dele. Não usa mais? Não, dificilmente eu coloco assim. Eu acho estranho às vezes olhar pra orelha e ver esse buraquinho aqui, mas eu acho que já faz parte do meu rosto, assim, já me acostumei. Mas acho que primeiro foram as perfurações. E depois foi a tatuagem, né? Eu cheguei em casa um dia com o braço todo riscado, não tinha preenchido ainda, né? Mas já praticamente um braço inteiro riscado e minha mãe falou, não, o que é isso? É minha primeira tatu. Eu falei, minha tatuagem e tal. Ela falou assim, mas vai ficar assim? Eu falei, não. Ela não sabia que ia ficar pior, né? Eu falei, não, mãe, vai ter que preencher ainda, vai ter que pintar e tudo mais. Mas eu acho que nessa época ela já... Eu acho que lá dentro de casa ela já confiava em mim pra algumas coisas que eu decidia fazer, assim. Porque quando eu decidi fazer a tatu, eu já era muito... Não vou dizer velho, porque eu não era velho, eu era jovem. Mas eu tinha 19 anos. Mas em vista dos meus amigos que começaram a se tatuar com 14 e tudo mais, eu acho que ela parou pra pensar e percebeu que não, essa é uma... Foi uma atitude que ele tomou, mas foi bem pensado, porque ele só tá fazendo isso agora e tudo mais. Ela tinha toda uma preocupação com o trabalho e também dentro da minha área, todo mundo é tatuado. Meu chefe é tatuado, inteiro tatuado. Então, tipo, dentro da minha área, na área que eu trabalho, acho que isso não é um problema. Eu acho que o maior problema dela era esse, assim, tipo, você vai se tatuar, você vai rasgar seu RG, e aí como é que você vai trabalhar, como é que você vai se sustentar. Eu acho que quando eu tirei esse peso do ombro dela, eu acho que ela ficou tranquila. Depois ela achou ruim porque eu me pintei inteiro de preto. Ela falou, mas não tem uma cor, não vai ficar colorido, vai ficar tudo preto, é assim mesmo. Aí eu acho que depois disso, de tudo que eu fiz, acho que foi... Ela já tava super... foi o de menos, assim. Ah, tá bom. Só fez uma primeira tatuagem. O seu outro braço foi sua segunda tatuagem? Na verdade eu considero os dois braços e o peito uma tatuagem só, assim. Porque foi pensado... Quando eu fui num tatuador e fui conversar com ele, já foi pensado que fosse os dois braços e o peito. Então mesmo que elas tenham sido feitas em períodos diferentes, né, e elas não estão todas conectadas, eu ainda considero uma tatuagem só. Entendi. Entendeu? Lá no começo, como que era a recepção na sociedade com uma pessoa com o corpo perfurado? Era bem difícil. E uma época também eu usei cabelo azul, vermelho. Então eu tinha o franjão mesmo, que vinha até aqui assim no peito. E o resto careca, sobrancelha raspada e piercing na sobrancelha. Então era bem difícil. Daí passei assim umas 5 vezes por situações de malandros, assim, pegaram e virem para querer bater. Caramba. Daí achando que era por causa da moda do cyberpunk que tinha, que o pessoal usava bastante piercing e tal, e cabelo colorido. Daí eles chegavam, uns 3 eu cheguei a conversar e falar, não sou nada disso não. Entendeu?
Não tem nada a ver com isso. Eu trabalho com outra história e por isso que eu tenho. Eu cheguei a conversar e daí nunca aconteceu nada grave. Nunca sofreu nenhuma agressão física? Não. E quais as técnicas que você já fez de modificação? Eu já fiz Scar, tenho Tongue, o Black Eyeball, e tatuagens, piercings. Legal. De todas elas, qual foi a mais difícil? Qual exigiu mais de você? Qual exigiu mais de mim? Eu não acho que nenhuma foi difícil, na verdade. É mesmo? Eu acho que tudo foi meio saindo natural, assim, sabe? Hoje você tem quais modificações no seu corpo? Eu tenho eyeball, tenho implantes subcutâneos, tenho alargadores E as e as tatuagens. Inclusive você tem uma relação com a dor, né? Que todo mundo pensa que a gente adora a dor, que a gente vai lá, me fura, meio que super querendo. E não, a gente não... É o contrário. Pode ser que tenham pessoas que gostem, né? Sim. Até beleza, mas só que eu não gosto de sentir dor. Não são todas as pessoas, né? A gente pensa sempre no resultado, né? Sim. Então, a escolha do desenho foi o seguinte, eu sempre gostei muito de tatuagem abstrata, assim, sabe? Eu sempre pirei muito nisso. E eu sempre gostei muito de tatuagem abstrata que lembrasse alguma coisa meio UFO, assim, sabe? E eu tinha muitos amigos na época que tinham tatuagens nesse estilo, que foi o que, acho que foi o decisor, assim, porque quando eu via neles, eu falava, não, é a tatuagem. Porque assim, eu sempre gostei muito de desenho, eu sempre gostei muito de old school, mas nunca foi o suficiente pra falar, vou fazer em mim. Eu achava bonito, mas não bonito o suficiente pra dizer, vou fazer em mim. E quando eu vi alguns amigos, inclusive a Natália, que você conhece, o Erro, acho que o Thiago você não conhece, tem um Thiago também, a Mara. Eu tenho muitos amigos que têm tatuagens desse estilo. E acho que quando eu vi o resultado neles, eu vi que ficou tão bonito neles, eu falei, não, eu acho que eu já escolhi o meu estilo. O estilo é esse. Hoje em dia, talvez eu não faria tudo tão preto assim, eu colocaria um pouco mais de textura. Mas aí eu tenho uma perna inteira pra fazer isso. Tem um espaço reservado pra isso. Ou seja, novas tatuagens virão. Sim, com certeza. O meu plano, na verdade, é tatuar meu corpo inteiro, inclusive a cabeça, né? Eu tô esperando o momento certo pra isso. Eu também. A gente falou dos seus piercings, mas a gente vê também que tem tatuagens, né? Pouquinha. Eu tenho que terminar minhas costas e tenho essas do braço. Essa eu fiz com um tatuador de João Pessoa. Entendeu? E pretende dar continuidade ainda? Pretendo. Nas costas você tem feito o quê? Eu fiz o meu personagem também, mas ainda tem que terminar. É uma foto do eu maquiado, produzido. Legal. E como que foi o pós, por exemplo, do seu implante? Qual dos? Fala da testa. A Antilac, ela foi a mais dolorosa. Né? Porque eu fiquei muito inchado. Eu não esperava que eu fosse ficar tão inchado. Porque como descolou uma grande região da testa, né? Descolou um quadradão aqui, assim. Para poder fazer o implante, a implantação desse silicone nessa peça. Eu fiquei com os olhos... Eu não conseguia abrir o olho, assim. Fiquei uma semana, mais ou menos, sem nem conseguir abrir o olho direito. Porque inchou muito. Parecia um lutador de boxe. Depois que foi definindo... Mas eu não senti dor, é engraçado, né? Porque ficou muito inchado, eu senti a dor só que nem uma dor de sinusite, quando você abaixa a cabeça. Né? Mas dor mesmo, constante, não senti em nenhum momento. Entendi. Vamos falar um pouquinho do seu olho, né? O eyeball é uma das técnicas novas que a gente tem de modificação corporal e quando ela chegou no Brasil, criou, né, um grande rumor. Sim. Né? Como que foi para você passar pelo procedimento? O que mudou na sua relação interpessoal? Conta um pouco pra gente. Pra falar a verdade, eu nunca me importei muito com as pessoas falam ou
etc e tal. Então, pra mim, assim, é muito particular pra mim, entendeu? Eu fiz pra eu me sentir bem e não me importo muito o que o outro vai falar. Então, sei lá, naturalmente as pessoas aceitam um pouco mais fácil, acho que por causa dessa minha postura, talvez. De eu estar seguro de que eu quero isso, de que eu sou assim e as pessoas, sabe, começam a respeitar, eu acho. Existe uma preocupação também com a questão da saúde, né? Sim, Você teve algum problema de saúde depois do eyeball? até hoje não. Que bom, que bom. Já tem quanto tempo, mais ou menos? Vai fazer 6 anos. Ah, bastante. Você foi um dos primeiros aqui no Brasil também, Foi, né? Legal. O que as tatuagens mudaram na sua relação com o seu corpo? Bom, quando eu era adolescente, de criança, assim, na pré-adolescência e adolescente, eu nunca aceitei muito bem meu corpo. Eu era um pouco mais mais pesado do que eu sou hoje. Não que eu seja pesado hoje, mas eu era um pouco mais acima do peso do que os meus amigos. Assim, eu não cheguei a ser gordo, mas ao mesmo tempo eu não aceitava o meu corpo do jeito que ele era. E eu lembro que na adolescência eu entrei numa neura assim muito muito grande assim de que eu precisava ser uma pessoa magra. Coisas de adolescente, né? E eu precisava ser uma pessoa magra. Eu lembro que eu fazia dietas absurdas, assim, ficava sem comer, só pra emagrecer. Eu cheguei a emagrecer, tipo, 20 quilos em um mês e meio. Foi muita coisa, assim. Mas tinha alguma pressão, além da sua própria... Não, a pressão acho que era na minha cabeça mesmo. Acho que a pressão era eu, assim, tipo, não tinha uma pressão... Ah, tem os fatores externos, né? Que é o que você vê nas revistas, que é o que você vê na TV, tipo, aquele ideal de corpo perfeito e tudo mais. Existia, mas acho que a maior pressão realmente estava na minha cabeça. Principalmente porque na adolescência eu não me aceitava muito bem, assim, como uma pessoa gay, assim, eu não me aceitava como gay. Então, tipo, eu achava que se eu emagrecesse eu teria uma coisa a menos pra lidar, sabe? Eu tinha menos uma coisa errada, assim, pra consertar. Era isso que eu pensava enquanto adolescente. E aí depois, lógico, né, depois de alguns anos, essa ideia foi se desfazendo, eu sentia cada vez menos pressão em ser magro, né, em ter o corpo ideal. E quando eu fiz as tatuagens, eu acho que foi um momento assim que eu fiquei em paz assim com o meu corpo, porque eu me vendo no espelho com as minhas tatuagens, e eu me considero uma pessoa um pouco mais, como eu posso dizer, mais bonita. Porque eu gosto das minhas tatuagens, sabe? Eu acho que, tipo, foi aquilo que eu te falei, elas são abstratas e quando eu cheguei no Fefs, que foi o meu tatuador e ele começou a desenhar a tatuagem, muito do que tem aqui no meu braço foi ideia minha. Claro que algumas coisas que eu tinha feito um rascunho não serviam, né? Mas muitas coisas que estão aqui foi porque eu rascunhei e eu pensei junto com ele. Então, tipo, eu vejo que há uma criação disso em mim também, sabe? Tipo, não é só um trabalho do tatuador. Inclusive, o Fefs acho que foi o melhor tatuador que eu já conheci. Porque ele me deixou muito, muito aberto, assim, sabe? Pra conversar e, tipo... Ele fez tudo na mão, não foi nada desenhado e ele fez tudo... É freehand que se chama, né? Isso. Enquanto ele desenhava, ele falava, olha, é assim, olha no espelho, vê se você gostou. Aí eu olhava assim e falava, putz, eu acho que isso daqui ainda não tá assim. Aí ele ia lá. Enfim, ele me ajudou muito nesse processo. Ele me ajudou muito, assim. Inclusive agora ele tá fora do país, é por isso que eu não me tatuei ainda, né? Porque você lembra quando eu comecei, né, me tatuar? Acho que foi muito rápido, assim. Acho que em um ano eu tava com os braços, o peito, a barriga inteira tatuada. Mas assim, eu acho que eu ainda não me tatuei ainda. Acho não, tenho quase certeza disso. De que ainda não... As minhas pernas são todas brancas, né? Uma tela em branca a ser pintada. Eu acho que eu ainda não fiz nada no meu corpo depois disso, porque ele não tá aqui no Brasil mesmo. Porque eu confio nele, assim, sabe? Tipo, o momento que a gente tá lá na sessão, tá conversando, ele fala da vida dele, eu falo da minha, ele me ajuda a desenhar, sabe?
Então acho que eu ainda não consegui confiar em nenhuma outra pessoa pra continuar o trabalho no corpo. E é maluco, né? Porque na verdade a maioria das pessoas elas tem muita pressa de fazer, Sim, né? sim. E eu acho que a espera é super importante Sim. também no processo. Esse diálogo também, né? Tipo, o que você pensou talvez não fique tão legal no resultado final, né? O que eu gosto muito do trabalho do Fefs é isso, ele deixa muito bem alinhado a sua expectativa com a realidade, assim, sabe? Que nem teve uma época que eu queria tatuar os dedos, assim, eu tinha uma ideia pra tatuar os dedos e ele falou, olha, é bem legal a sua ideia, mas provavelmente quando a gente for tatuar seu dedo ela não vai ficar tão bonita assim. Então eu até já desisti da ideia. Exato. Ele falou, a gente pode tentar fazer alguma outra coisa. Mas eu gosto muito do Fefs por isso, porque ele é muito sincero, sabe?